Ela era apenas uma vendedora comum, caminhando pelas trilhas da montanha com uma caixa de chás e sonhos simples. Mas o que Sorri não imaginava é que naquela manhã coberta de névoa, o destino colocaria diante dela o homem que mudaria tudo. Um homem ferido, perdido e bilionário. E o que começou como um gesto de bondade se tornaria a maior virada de sua vida. Hoje, você vai descobrir como o coração puro de uma mulher simples foi capaz de transformar a alma fria de um CEO poderoso. E talvez no final você perceba que o verdadeiro sucesso não está no dinheiro, mas nas conexões que o destino escreve sem avisar. A névoa se espalhava como um véu silencioso sobre as montanhas de Jongseong. O sol tentava atravessar as nuvens densas e o som distante de um riacho misturava-se ao canto dos pássaros que acordavam preguiçosamente. No meio daquela estrada estreita de terra, uma pequena carroça colorida balançava ao ritmo de uma canção suave. Era Sorri, a vendedora de chás mais conhecida da vila. Seu cabelo castanho estava preso num coque torto, e o avental florido já mostrava sinais de batalhas diárias contra o vapor das chaleiras. No carrinho, potes de vidro etiquetados à mão. Chá da paz, folhas do amanhecer, cura da alma. Cada nome, segundo ela, tinha uma história, e cada cliente um motivo para sorrir. "Bom dia, Sr. Park", gritou, acenando para um idoso que varria à frente da padaria. Bom dia, Sorri. Trouxe o de gengibre com mel?" "Claro que sim." "Esse espanta até sogra mal-humorada", respondeu arrancando gargalhadas. Sorri era assim, leve, espontânea e impossível de não gostar. Vivia com pouco, mas fazia o pouco parecer muito. Morava com a avó numa casinha simples no alto da colina e acreditava que o segredo da vida era colocar amor até na água que ferve. Naquela manhã, ela preparava-se para uma entrega especial no Resort Haesong, um dos mais luxuosos da região. Havia recebido uma encomenda grande de chás artesanais e, para ela, aquilo era mais que um pedido. Era uma oportunidade de mostrar que até uma vendedora de vila podia conquistar grandes clientes. Com uma mochila nas costas e um carrinho amarrado à bicicleta velha, Sorri partiu antes das 7. A estrada, coberta por folhas úmidas, serpenteava entre árvores altas. A cada curva, ela cantarolava, soprando o frio das mãos e rindo sozinha quando o pneu atolava no barro. "Ai, universo, será que um dia eu vou entregar um chá e encontrar o amor da minha vida?" murmurou, zombando da própria imaginação. Mas que ele não seja preguiçoso, viu? A névoa começou a engrossar. O ar ficou pesado e a estrada quase invisível. Sorri desacelerou olhando para os lados. O som do vento parecia mais intenso ali, como se houvesse algo escondido entre as árvores. Um estalo, depois outro. Ela parou, sentindo o coração acelerar. Deve ser um esquilo, ou um javali, ou... Ai, por favor, que seja um esquilo fofo. Mas o som se transformou num gemido fraco. Curiosa e assustada, Sorri empurrou a bicicleta e seguiu o barulho. Entre as folhagens, viu algo que não esperava. Um homem caído no chão, coberto de sujeira e galhos. O rosto parcialmente escondido pelo cabelo molhado, a camisa rasgada e sangue seco no braço. "Senhor, o senhor tá bem?" gritou, ajoelhando-se. O homem não respondeu. Seu pulso batia fraco. Sorri e olhou em volta. O sinal do celular não funcionava. O resort ainda estava longe e a vila ficava a quase 1 hora dali. Sem pensar muito, ela tentou levantá-lo. "Ai, você é mais pesado que um saco de arroz premium." Resmungou ofegante. Com esforço, arrastou o corpo dele até uma cabana de caça abandonada que ficava próxima da estrada. O local cheirava a madeira velha e poeira, mas tinha abrigo e um pequeno fogão. Sorri tirou o casaco e cobriu o homem. Procurou uma garrafa d'água e limpou os ferimentos com um lenço. "Deve ter caído, coitado. Quem se perde assim no meio da floresta?" murmurou. Quando o homem abriu os olhos por um instante, ela notou o olhar perdido, quase infantil. Ele tentou falar, mas só sussurrou algo incompreensível.
Não se preocupe, eu vou cuidar de você. E nem pense em morrer aqui, entendeu? Eu não trouxe roupa para velório, disse em tom brincalhão, tentando aliviar o medo. Ela preparou um chá quente de ervas calmantes, soprou cuidadosamente e aproximou do rosto dele. Aqui, devagar, senão queima a língua. Ele tomou um gole e tossiu, o que a fez rir. Acho que ainda está vivo. Só gente viva reclama do meu chá. O homem olhou para ela, confuso, e piscou antes de desmaiar novamente. Sorrei suspirou, encostando-se à parede. Lá fora, a névoa ainda era espessa e o silêncio da floresta a envolvia. Nos dias seguintes, ela fez daquele abrigo um pequeno hospital improvisado. Buscou ervas, limpou ferimentos, preparou comida simples e falava com ele mesmo quando ele dormia. Eu não sei seu nome, mas vou te chamar de Juvon, tá bom? É o nome de um espírito bondoso que ajudava os perdidos nas montanhas. Quem sabe te dá sorte. E toda vez que ela dizia Juvon, o vento soprava pelas janelas, como se respondesse. Aos poucos, o homem começou a reagir. Tentava se sentar, olhava em volta, mas a memória parecia confusa. Onde estou? Perguntou com voz rouca. Em algum lugar entre a montanha e a teimosia, respondeu sorrindo. E antes que pergunte não, você não foi sequestrado. Eu te salvei e ainda estou esperando o obrigado. Ele franziu o senho, tentando lembrar. Eu não lembro de nada. Ótimo, menos problema. Riu ela. Significa que vai ter que confiar em mim. Os dois se olharam por um momento. Havia algo estranho naquele homem. Um jeito refinado, mãos bem cuidadas, uma aliança cara. Mas Sorri, fiel ao seu coração simples, decidiu não fazer perguntas. Quando ele dormia, ela observava o rosto dele sob a luz da lamparina. Tinha um ar de tristeza, mesmo inconsciente. Um mistério que despertava curiosidade e compaixão. Certa manhã, enquanto o alimentava com mingau de arroz, ele olhou para o copo e murmurou. O gosto é familiar. Claro, é o sabor da paciência. Eu demorei 1 hora para cozinhar isso sem queimar. Ela gargalhou, e pela primeira vez ele sorriu de leve. Aquele sorriso breve aqueceu algo dentro dela, e ela desviou o olhar, constrangida. Enfim, come logo antes que eu mude de ideia e coma tudo. Do lado de fora, a névoa começava a se dissipar, revelando o verde intenso da floresta. Sorri abriu a janela e respirou fundo. Sentiu que algo naquele dia era diferente, como se a vida tivesse mudado de rumo, e ela ainda não tivesse percebido. Talvez o destino também se esconda nas trilhas que a gente não planeja seguir, pensou. Enquanto Juvon dormia novamente, ela ajeitou o cobertor e sorriu. Descansa, estranho. Amanhã você vai me contar quem é, e se não contar, eu invento uma história melhor. A brisa fria entrou pela janela, movendo os frascos de chá empilhados no canto. Um deles caiu, espalhando o aroma doce de camomila pelo ar. Sorri, observou o vidro quebrado e murmurou. Camomila para acalmar os corações inquietos. Acho que vou precisar de mais. Lá fora, o som de um helicóptero distante ecoou entre as montanhas, mas ela não deu importância. Mal sabia que aquele som seria o primeiro aviso de que o homem que acabara de salvar não era um viajante comum. E assim, entre a névoa e o acaso, o destino começou a escrever uma história que mudaria não apenas o futuro de Sorri, mas o de um império inteiro. A manhã nasceu preguiçosa, coberta por uma névoa fina que ainda insistia em se esconder entre as árvores. Sorri bocejou, enrolada num cobertor velho, sentada perto do fogão a lenha. A chaleira chiava, espalhando o aroma de folhas secas e mel. Do canto da cabana, Juvon dormia, respirando de forma tranquila pela primeira vez desde que ela o encontrara. Ela o observou em silêncio. Os traços do rosto dele eram delicados, elegantes demais para um homem comum da vila. As mãos, mesmo com ferimentos, tinham a firmeza de quem nunca precisou pegar em enxada. O cabelo, agora limpo, caía levemente sobre os olhos. E a expressão serena contrastava com o mistério que o cercava. Com esse rosto. Deve ter um monte de gente procurando você, murmurou Sorri, mexendo o chá. Mas tomara que ninguém apareça hoje.
Tá bom demais ter um cliente que não reclama do preço. De repente, ele se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Olhou em volta, confuso, tentando entender onde estava. Onde eu estou? Perguntou com voz fraca. Do meu spa 5 estrelas, respondeu ela divertida. Pacote completo, comida, remédio e bronca grátis. Ele piscou algumas vezes, tentando assimilar. Spa? É, e a diária é paga com gratidão. Então trate de melhorar logo. Sorri, colocou uma tigela de arroz com legumes diante dele e soprou o vapor. Come, você precisa recuperar as forças. Ele olhou o prato como se fosse um enigma. Pegou a colher com hesitação e começou a comer devagar. Está bom, disse meio surpreso. Claro que está. Fiz com o arroz que sobrou de ontem. Ela sorriu. E se reclamar da próxima vez vai ser miojo frio. A simplicidade dela o desconcertava. Havia algo no jeito espontâneo, nas expressões exageradas e no humor leve que quebrava qualquer formalidade. Ele tentou falar algo, mas parou ao perceber que não lembrava sequer o próprio nome. Eu não sei quem sou, murmurou assustado. Sorri e se aproximou e, com um gesto calmo, colocou a mão sobre o ombro dele. Então pronto, a partir de hoje você é o Juvon. Juvon? Sim, nome bonito, né? Significa aquele que é protegido pelo destino. Ele sorriu de leve. E você? Eu sou a Sorri, vendedora de chás e salvadora de desconhecidos perdidos. Respondeu, estufando o peito como quem se apresenta a um rei. O silêncio seguinte foi leve, quase confortável. Sorri começou a varrer o chão da cabana enquanto cantarolava uma música infantil. Juvon a observava, intrigado com o contraste entre a serenidade e a energia caótica dela. Você sempre canta assim? Zertitu perguntou. E só quando estou viva. É um bom sinal, não acha? Ele riu baixinho. Faz tempo que eu não rio assim. Sorri, parou por um instante e o encarou com um olhar sincero. Então tá decidido. Seu tratamento vai incluir 3 doses de risada por dia. E uma xícara do meu chá especial, claro. Ela o serviu com uma caneca fumegante, o aroma doce e terroso se espalhando. É bom para a memória, talvez te ajude a lembrar quem é. Ele cheirou o chá com cautela. Parece remédio. E funciona melhor se você não fizer careta. Aquela rotina começou a se repetir pelos dias seguintes. Sorri buscava frutas e ervas pela floresta e Juvon, ainda fraco, a ajudava a organizar os potes e lavar panelas. No começo, ele parecia desconfortável com o trabalho manual, mas ela o provocava de propósito. Você segura essa vassoura como se fosse uma espada. Beijei, zombou ela. Nunca precisei varrer antes. Pois é, dá pra ver. Sua técnica é um perigo para qualquer formiga que passar perto. Ele riu, e aquela risada, que soava estranha no início, começou a se tornar música para Sorri. Entre uma conversa e outra, ela contava histórias da vila, do gato do padeiro que fugiu para casar com uma gata de outra rua, do casal de idosos que brigava por quem fazia o melhor quinchê, das crianças que tentavam vender pedras mágicas para turistas. Juvon ouvia tudo fascinado, como se aquele mundo simples fosse um universo novo. Você fala tanto que o silêncio deve ficar com ciúme, disse ele um dia. É porque o silêncio é tímido, eu não. Respondeu ela, divertida. Ele observava a maneira como ela enxergava beleza nas pequenas coisas. O som da chuva, o cheiro da lenha, o reflexo do sol no chá. Tudo nela parecia vivo. Aos poucos, ele se via sorrindo sem perceber. Uma tarde, enquanto ela preparava um novo lote de folhas secas, perguntou: Sorri, por que vende chá? Porque as pessoas não sabem escutar o que sentem. E o chá obriga a gente a pausar. Respondeu, mexendo as ervas com delicadeza. Quando alguém me compra um pacote, eu sinto que estou vendendo um pedaço de calma. Juvon ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ele não sabia por quê, mas aquelas frases pareciam cutucar um canto esquecido da alma. Naquela noite, sonhou com luzes, reuniões, aplausos e um nome em um crachá dourado. Song Group. Acordou suando frio, com o coração acelerado. Está tudo bem? Perguntou Sorri, preocupada.
Acho que lembrei de alguma coisa. E é coisa boa? Não tenho certeza. Ela o observou, tentando decifrar o medo por trás do olhar dele. Mas sem querer forçar, mudou de assunto. Quer sair um pouco? A floresta tá linda hoje. Os dois caminharam por uma trilha de bambus. O som dos passos sobre as folhas secas ecoava como uma canção. Sorri falava sobre as flores que nasciam naquela época do ano, e Juvon, sem entender bem o motivo, sentia o coração leve. Em certo momento, ela tropeçou numa raiz e quase caiu. Ele a segurou instintivamente. Por um segundo, ficaram próximos demais. Os olhos dela, grandes e sinceros, refletiam o verde ao redor. Ele desviou o olhar envergonhado. Obrigada, murmurou ela. Mas da próxima vez, avisa antes de me salvar, tá? Assusta menos. Ambos riram e a tensão se desfez. De volta à cabana, Sorri o convenceu a ajudá-la a preparar mais chá para vender na vila. Isso aqui é trabalho de equipe agora, Sr. Juvon. Eu nem sei precificar um chá. Ótimo, então vai aprender. Todo mundo começa de algum lugar. Até o presidente da Coreia já deve ter queimado arroz uma vez. A cada risada, o vínculo entre eles se fortalecia. Sorri continuava tratando-o como alguém comum. Isso parecia libertador para ele. Juvon começou a se sentir útil, vivo. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava ser ninguém além de o homem que ajuda a vendedora de chás. Certa tarde, quando o sol se punha e a cabana era iluminada por tons dourados, Sorri comentou: Sabia que tem uma lenda sobre pessoas que se encontram na névoa? Dizem que se duas almas se cruzam quando o nevoeiro cai, o destino delas se entrelaça para sempre. Ele olhou para ela, curioso. Você acredita nisso? Não sei, mas acho bonito. A vida já é confusa demais para não acreditar em um pouco de mágica. Ele sorriu. Então talvez eu deva agradecer à névoa. E eu devo agradecer por você não ser um fantasma. Brincou ela. Já pensou eu cuidando de um espírito? Eu teria surtado. O riso dos dois ecoou pela floresta, leve e natural, como se o tempo tivesse esquecido de passar. Quando a noite caiu, Juvon adormeceu de novo, e Sorri observou a chama tremulando na lamparina. Pela janela, o vento soprava, trazendo o som distante de motores. Talvez carros, talvez nada. Ela suspirou, encostando a cabeça nas mãos. Será que o destino realmente escolhe quem cruza nosso caminho? Pensou. Lá fora, o brilho de uma lanterna surgiu entre as árvores por um breve instante, desaparecendo logo em seguida. Sorri não viu, mas sem saber, o passado de Juvon começava a se aproximar, passo a passo, pela mesma trilha em que ela o havia encontrado. A manhã amanheceu calma, com o sol filtrando-se por entre as folhas, aquecendo o interior da cabana simples. O aroma do chá de camomila preenchia o ar, misturando-se ao cheiro suave da madeira e ao som ritmado da chaleira sobre o fogo. Sorri, acostumada ao silêncio da floresta, se surpreendia com a presença de alguém ali. Alguém que parecia, de alguma forma, quebrar o vazio de suas manhãs. Desde o dia em que o resgatou, chamava o desconhecido de Juvon, o nome que escolheu sem pensar muito, inspirado numa antiga lenda sobre um espírito protetor das montanhas. Você precisava de um nome. E esse me pareceu o certo, disse ela na primeira noite. Ele nunca a corrigia. Talvez porque não se lembrasse direito, ou talvez porque gostasse da forma como ela pronunciava aquele nome com um carinho que ele não ouvia há muito tempo. Naquele amanhecer, Juvon, ou melhor, o homem ainda sem passado, observava o teto de madeira enquanto Sorri mexia nas ervas. Havia serenidade na maneira como ela se movia. Ele tentava compreender como alguém podia parecer tão em paz num lugar tão simples. Está se sentindo melhor hoje? Dedu, ela perguntou, colocando uma tigela de mingau ao lado da cama improvisada. Um pouco. A voz dele ainda saía rouca. Sonhei com algo estranho, mas não lembro o que era. Deve ter sido a febre. Ela sorriu. Ela faz a gente ver o que quer esquecer.
Enquanto ele comia, Sorri começou a separar folhas e sementes para o dia de trabalho. Suas mãos se moviam com precisão, como se cada gesto carregasse um pequeno ritual. "Você sempre faz isso sozinha?" perguntou ele curioso. "Sempre", respondeu, sem parar o que fazia. "As plantas me fazem companhia." "Companhia?" Claro. Eu converso com elas." Ela riu do olhar incrédulo dele. "Digo bom dia às camomilas. Peço desculpas às hortelãs quando corto demais os galhos." "É estranho, eu sei." Ele soltou uma risada sincera. "Acho que é o tipo de loucura boa que o mundo precisa." Sorri o encarou por um instante, surpresa pela resposta. Quase ninguém entendia o que ela dizia, e aquele estranho, de algum lugar distante, parecia compreendê-la sem esforço. Nos dias seguintes, o que antes era estranheza virou rotina. João começou a ajudá-la com tarefas simples. Acendia o fogo, carregava lenha, lavava tigelas. Mesmo desajeitado, fazia tudo com dedicação. Sorri o observava, divertida, e às vezes provocava. "Você não parece alguém acostumado a trabalhos assim." Ele desviava o olhar, rindo. "Talvez eu esteja aprendendo agora." Certa tarde, foram juntos até o riacho colher folhas de chá silvestre. O vento fazia o cabelo dela dançar e ele observava em silêncio, intrigado com a leveza daquela mulher que parecia conversar com o mundo. "Sorri. Você nunca se sente sozinha aqui?" Perguntou ele, quebrando o silêncio. "Às vezes sim", respondeu ela, olhando a correnteza. "Mas a solidão é como o vento. Às vezes assusta, às vezes refresca. A gente só precisa aprender quando abrir a janela." Ele ficou sem resposta. Aquilo dizia mais sobre ela do que qualquer história longa. De volta à cabana, João notou uma prateleira cheia de potes de vidro com nomes escritos à mão. Paz, coragem, alegria, esperança. Ele pegou um deles, curioso. "Você nomeia os chás assim?" "Sim", sorriu. "As pessoas não compram só o sabor, compram o que acreditam que ele traz. E esse... Esperança? Esse é o mais difícil de fazer." Respondeu ela, abaixando o olhar. "Porque para colocar esperança num chá, a gente precisa acreditar nela primeiro." Ele ficou em silêncio, tocado. Fazia tempo que não acreditava em nada, nem nas pessoas, nem no trabalho, nem em si mesmo. E ali estava ela, simples e sincera, ensinando que até o chá podia curar o que o dinheiro não alcança. Naquela noite, enquanto Sorri dormia, ele ficou sentado à beira da fogueira, observando o brilho laranja dançar nas paredes. Sobre a mesa havia um caderno aberto. Ele se aproximou e leu algumas linhas. "Talvez um dia alguém veja beleza na minha simplicidade. Até lá, sigo servindo chás, acreditando que posso curar o que não se vê." Ele fechou o caderno com cuidado. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de sorrir sem motivo. Na manhã seguinte, Sorri acordou e o encontrou tentando preparar chá sozinho e falhando miseravelmente. "Ei, isso aí não é água, é óleo essencial." Ela exclamou rindo alto. João tossiu confuso, com a chaleira fumegando. Então era por isso que o cheiro estava tão forte. Os dois riram tanto que o som ecoou pela floresta. A cabana parecia viva de novo, como se o riso tivesse afastado qualquer sombra que rondasse ali. Mas, em meio à leveza, uma batida forte soou na porta. Sorri parou instantaneamente. Quase ninguém aparecia sem avisar. João a olhou apreensivo. "Você está esperando alguém?" "Não. Ninguém sabe que eu moro aqui." As batidas se repetiram, mais firmes. Sorri respirou fundo e abriu a porta devagar. Diante dela, um homem de terno escuro, suado e ofegante, a encarou com alívio. "Senhor Anseldin?" disse ele, quase sem fôlego. "Finalmente o encontramos." O silêncio que se seguiu foi pesado. Sorri piscou confusa. "Anseldin?" O homem que ela chamava de João permaneceu imóvel, segurando a chaleira. Um fio de vapor subiu, ocultando seu olhar por um instante. Quando o vapor dissipou, ele abaixou a cabeça envergonhado. "Sorri, eu posso explicar." Mas a expressão dela já dizia tudo. Um misto de surpresa, decepção e algo que doía ainda mais.
O sentimento de ter confiado em alguém que não existia. Lá fora, a floresta parecia prender a respiração. A neblina voltava a se erguer lentamente, como se o destino estivesse prestes a mudar de forma, de novo. O som dos pássaros parecia ter parado. O tempo congelou na porta da cabana, enquanto Sorri tentava entender o que estava diante dela. O homem de terno respirava com alívio, mas a tensão entre os três era palpável. Senhor Han Seo-jin, sua equipe está em pânico. O helicóptero está pronto, precisamos levá-lo agora, disse o assistente, olhando ao redor com desconfiança. O presidente da corporação já notificou a imprensa. Sorri ainda segurava a borda da porta, o coração acelerado. Han Seo-jin. Aquele nome ecoava em sua mente, desconectado da imagem do homem simples que ela conhecera. Juvon, ou Seo-jin, abaixou a cabeça sem ousar encará-la. Eu posso explicar, Sorri. Ela deu um passo para trás, a voz trêmula. Explicar o quê? Que o homem que eu salvei mentiu o tempo todo. O assistente olhava impaciente, tentando intervir. Senhor, precisamos ir. A imprensa já sabe do desaparecimento e... Espere lá fora, Jung, interrompeu Seo-jin, firme. O homem obedeceu, afastando-se alguns metros. Sorri cruzou os braços, tentando conter o turbilhão de sentimentos. Então, quem é você de verdade? Na perguntou num tom baixo, quase um sussurro. Seo-jin respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Eu sou o CEO do grupo Han Seong. Saí de Seul para uma reunião em uma área rural, mas o carro capotou. Acho que bati a cabeça e... Depois acordei aqui. Ela deu uma risada nervosa, amarga. Então é isso? O bilionário perdido na floresta? Parece até uma piada. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou um passo. Sorré, eu não quis enganar você. No começo, eu realmente não lembrava de nada. Mas quando percebi quem eu era, já era tarde. Eu só queria viver um pouco daquele mundo simples que você me mostrou. Simples? Ela o interrompeu. Você chama a minha vida de simples, como se fosse uma distração para a sua. As palavras dela o atingiram como um golpe. Sorri tremia entre raiva e tristeza. Eu te dei um nome. Te cuidei como se fosse alguém que precisava de mim. E tudo isso era mentira. Não era mentira. Respondeu ele com a voz embargada. Juvon pode não ser o meu nome, mas foi o único momento em que me senti alguém real. Ela desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Aquela frase era bonita, mas doía. O vento soprou mais forte, espalhando folhas pelo chão da cabana. O cheiro de chá recém-preparado ainda pairava no ar, misturado com o gosto amargo da decepção. Por alguns segundos, ninguém falou. Apenas o som distante de um helicóptero cortando o céu quebrava o silêncio. Sorri, respirou fundo, olhando diretamente para ele. Vá embora, Sr. Han Seo-jin. Volte para o seu mundo de terno e dinheiro. A floresta não é lugar para quem precisa fingir para ser feliz. Ele tentou dizer algo, mas a expressão dela o silenciou. Havia uma firmeza naquelas palavras que ele não podia contrariar. Então, em silêncio, ele caminhou até a saída. Parou um instante, virou-se e olhou para ela. Obrigado por me salvar. Mesmo que tenha sido o homem errado, Sorri e não respondeu. Apenas ficou ali, observando enquanto ele desaparecia pela névoa, acompanhado do assistente. O som das hélices se perdeu aos poucos, até restar apenas o eco distante da partida. Quando a floresta voltou ao silêncio, Sorri sentou-se no chão, exausta. As mãos ainda tremiam. O vapor do chá subia ao seu lado, dissolvendo-se no ar, como se levasse junto tudo o que ela sentia. Dias se passaram. O mundo de Sorri voltou à rotina, ou pelo menos ela tentava acreditar nisso. Mas cada canto da cabana ainda trazia um vestígio dele. A tigela de madeira que ele usava, o lenço esquecido sobre a cadeira, as risadas que pareciam ter ficado presas nas paredes. Ela tentava se convencer de que tudo não passava de um engano, um erro do destino. Ainda assim, quando recolhia ervas no riacho, olhava de relance para o reflexo da água e se lembrava dele, o homem que disse que se sentia real ao seu lado. Enquanto isso, em Seul, Han Seo-jin voltava à sua vida de luxo.
Mas nada parecia o mesmo. O som dos carros, as luzes das reuniões, o cheiro dos cafés caros, tudo lhe parecia frio. No espelho, via um homem bem vestido, mas com um olhar distante. Naquela mesma noite, o conselho da empresa o pressionava sobre uma nova parceria com uma marca de chás orgânicos. Era apenas um projeto simples, mas ele, distraído, pediu que marcassem uma reunião com os fornecedores do interior. "Quer saber o nome da empresa?" perguntou a secretária. "Chama-se Sabor da Montanha, uma pequena cooperativa de chás artesanais." Seojin ficou em silêncio por um instante, o coração acelerando. Sabor da Montanha. Era o nome que Sorri mencionara certa vez, com orgulho tímido, dizendo que sonhava em oficializar sua marca. Ele endireitou a postura, como se de repente voltasse a respirar. "Marque essa reunião! Quero tratar pessoalmente." Do outro lado da cidade, Sorri preparava seus chás para a feira local. Tentava fingir que a lembrança dele não a perturbava mais. Mas enquanto escrevia rótulos para os potes, parou ao chegar num deles, o que ela chamava de esperança. Ela o segurou nas mãos por alguns segundos, pensativa. "Para colocar esperança num chá, a gente precisa acreditar nela primeiro." Um leve sorriso escapou quase involuntário. Talvez a esperança ainda estivesse ali, escondida em algum canto que ela não queria admitir. Enquanto isso, na sede da Hanseong, Seojin observava pela janela o cair da noite. A cidade brilhava com suas luzes artificiais, mas nada o tocava. Só uma lembrança permanecia viva. O som da risada dela, misturado ao vento. Ele sabia que tinha perdido algo valioso. E pela primeira vez em anos, um CEO bilionário não pensava em números, contratos ou acionistas. Pensava em uma vendedora que lhe dera um nome novo e uma vida nova, mesmo sem saber quem ele era. E talvez fosse hora de voltar. A névoa que antes separara dois mundos começava lentamente a se dissipar. O tempo passou devagar, não como nas horas que correm nas cidades, mas como os dias que se estendem nas montanhas. A floresta parecia ter engolido o som da voz dele, deixando Sorri sozinha com o eco das lembranças. As manhãs seguiam iguais, o vapor do chá subindo das panelas de cobre, o tilintar das xícaras, o som do vento empurrando as folhas secas. Mas havia algo ausente, invisível, que não podia ser substituído, nem pelas flores que ela colhia, nem pelos clientes que visitavam a feirinha local. Às vezes, enquanto misturava ervas, Sorri se pegava murmurando o nome Juvon, como se ele ainda estivesse ali, sentado à mesa, tentando aprender a enrolar as folhas de chá do jeito certo. E logo se corrigia em silêncio. "Não, Han Seojin. Ele é o senhor Han Seojin." Mas mesmo chamando-o pelo nome verdadeiro, o vazio era o mesmo. Nos dias frios, o vento soprava forte o suficiente para parecer uma lembrança. E nas noites longas, o som das cigarras era o único companheiro. Sorri percebeu que não sentia apenas saudade do homem, mas de quem ela era ao lado dele. Com ele ela falava, ria, sonhava, e agora voltara a se calar. Certa tarde, enquanto colhia flores de camomila no campo, encontrou a velha senhora Riejin, que ajudava a cuidar das crianças da vila. "Sorri, você anda tão quieta." "Está tudo bem, minha filha." Sorri hesitou, tentando disfarçar o cansaço emocional. "Estou bem, Ajuma. Só pensando na vida." A senhora sorriu com aquele olhar sábio de quem já viveu demais para acreditar em respostas simples. Pensar demais é o mesmo que deixar o coração preso. Às vezes, é preciso deixar o pensamento descansar. Sorri apenas assentiu, mas as palavras ecoaram fundo. Naquela noite, acendeu o fogo e fez um chá para si mesma, um dos que ela costumava preparar para ele. O aroma era reconfortante, mas também doía. "Por que você apareceu na minha vida, Juvon? E por que teve que ir embora tão rápido?" Ela tentou se distrair, organizando os pedidos de chá para a próxima feira, mas notou algo novo entre as encomendas. Uma grande compra feita por uma empresa de Seul. O nome impresso no topo da folha quase lhe fez deixar o pote cair.
Grupo Hanseong, Departamento de Parcerias Sustentáveis. Sorri e arregalou os olhos. Por um instante, pensou que fosse coincidência. Mas o nome, o endereço, o selo corporativo, tudo confirmava. O coração acelerou. Será possível? Nos dias seguintes, o tempo pareceu desacelerar ainda mais. Enquanto preparava o envio, ela tentava se convencer de que aquilo era apenas trabalho. Mas cada selo, cada rótulo colado, parecia um chamado silencioso. Enquanto isso, em Seul, Han Seo-jin olhava pela janela de seu escritório, observando a chuva fina que caía sobre a cidade. A sala era ampla, cheia de vidros e luzes frias, mas nada o confortava. Desde que voltara, nada parecia fazer sentido. Os relatórios se acumulavam, as reuniões seguiam, mas seu olhar estava sempre distante, fixo em algum ponto que ninguém mais via. Senhor Han, o senhor está bem? Não, perguntou sua secretária, hesitante. Ele apenas respondeu com um aceno leve. Sobre a mesa estava uma pequena caixa enviada do interior. Ele mesmo pedira que fosse entregue diretamente a ele. Ao abri-la, o aroma de camomila e hortelã encheu a sala. Dentro, potes de vidro com etiquetas escritas à mão. Em uma delas, um nome o fez sorrir de leve. Esperança. Por um longo instante, ele ficou imóvel. Depois, pegou uma das etiquetas e passou o dedo sobre as letras, como se pudesse tocar a memória dela. Você continua firme, sorri. Mas junto à ternura veio a culpa. Lembrava-se do olhar dela quando descobriu a verdade, o misto de dor e decepção. Ele queria se explicar, mas o mundo ao seu redor o engolia. Imprensa, investidores, reuniões, tudo o impedia de agir com o coração. Naquela noite, ele desceu à cozinha do prédio, algo que jamais fazia, e sozinho preparou o chá que ela lhe ensinara. O aroma o transportou de volta à cabana, ao calor do fogão de lenha, ao som do riso dela. E, pela primeira vez em anos, um CEO bilionário chorou em silêncio. Enquanto isso, na montanha, Sorri começava a entender que não adiantava fugir do que sentia. Certa manhã, ao olhar o horizonte coberto de névoa, ela murmurou: talvez o destino tenha suas formas de ensinar a gente. Mesmo que doa com o tempo, sua marca de chás começou a ganhar reconhecimento. Pequenas lojas de Seul começaram a pedir seus produtos, e a feira local já não dava conta da demanda. Mas mesmo com o sucesso crescente, Sorri mantinha a simplicidade. Cada folha era enrolada à mão, cada rótulo escrito com cuidado. Era a única maneira que ela conhecia de colocar sentimento nas coisas. Em uma noite fria, enquanto revisava as encomendas, ouviu batidas leves na porta. Quando abriu, encontrou o carteiro com um envelope elegante nas mãos. É da cidade grande, senhorita. Parece importante. Sorri, agradeceu e fechou a porta. O envelope tinha o selo da Hanseong Corporation. Ao abri-lo, viu uma carta simples, escrita em papel caro, mas com uma caligrafia que ela reconheceria até de olhos fechados. Sorri, sei que não tenho o direito de escrever, mas nunca consegui deixar de pensar em você. Seu chá voltou a fazer parte da minha rotina e da minha vida. Não sei se você me perdoou, mas se um dia quiser ver o que o seu trabalho construiu, o portão da Hanseong estará aberto para você. Han Seo-jin, ou se preferir, o Juvon que você criou. Sorri ficou parada, lendo e relendo aquelas palavras. Não havia arrogância, nem pretexto comercial, apenas sinceridade. Guardou a carta no peito e sentou-se na beira da cama. O fogo na lareira tremulava, refletindo nos olhos dela. Ela não sabia o que fazer. Parte de si queria esquecê-lo, mas outra parte sentia que talvez aquele fosse o começo de algo novo. Será que o destino nos dá uma segunda chance? Na manhã seguinte, Sorri caminhou até o riacho, o mesmo onde encontrara o corpo desacordado de Juvon meses antes. A névoa era densa, mas o som da água fluía limpo e constante. Ela se abaixou, tocou a superfície fria e sussurrou: se for para ser, que o caminho se abra. Enquanto isso, em Seul, Seo-jin observava o nascer do sol através do vidro do escritório. Em sua mesa, um novo projeto aguardava aprovação, uma parceria oficial com
Pequenos produtores de chá. O primeiro passo de um plano que ele mesmo batizara de Projeto Juvon era a forma dele de manter viva a lembrança do homem que aprendeu o valor da simplicidade e da mulher que lhe mostrou o que significava ser humano de verdade. Mas o destino ainda guardava algo mais para os dois. Porque, às vezes, a distância não separa, apenas prepara o reencontro. O trem para Seul balançava suavemente sobre os trilhos, como se o próprio destino guiasse o caminho. Sorri observava a paisagem pela janela, as montanhas ficando para trás, a névoa dissolvendo-se aos poucos e o horizonte se enchendo de arranha-céus e antenas. Nunca havia ido tão longe sozinha. No colo, segurava uma caixa com os melhores chás que já preparara, um presente para a exposição de produtos sustentáveis organizada pela Hansion Corporation. Não estou indo por ele, repetia para si mesma. É só uma oportunidade de trabalho. Mas o coração, teimoso, sabia que não era apenas isso. A estação central de Seul parecia outro mundo, pessoas apressadas, anúncios luminosos, o cheiro de café e concreto. Sorri, respirou fundo e ajeitou o lenço no pescoço, tentando esconder o nervosismo. Até força, Sorri. Você já sobreviveu a piores tempestades, murmurou baixinho. Quando chegou ao centro de convenções, ficou deslumbrada. Havia dezenas de estandes, luzes, câmeras e banners com nomes de empresas que ela só ouvira falar na televisão. No canto direito, um letreiro dourado chamava a atenção. Projeto Juvon, Hansion Corporation. Sorrey parou. O nome brilhou diante dela como um eco do passado. A mão tremia levemente e, por um momento, ela pensou em voltar para casa. Mas antes que desse um passo atrás, uma funcionária se aproximou com um sorriso. Você deve ser a senhora Kang Sorri, certo? O Sr. Han pediu pessoalmente para reservar este espaço para sua marca. Sorri piscou, confusa. O Sr. Han? A mulher apenas sorriu e a conduziu até um estande elegante, decorado com bambus, flores brancas e potes de cerâmica. Em cada prateleira, os chás dela estavam expostos com etiquetas impecáveis. Era simples, mas bonito, do jeito que ela sempre sonhou. Enquanto arrumava as últimas caixas, ouviu uma voz familiar atrás de si. Eu achei que você nunca aceitaria o convite. Sorri e se virou devagar. Han Seojin estava ali, sem terno luxuoso, sem seguranças, apenas de camisa simples e um sorriso contido. Por um instante, o tempo pareceu parar. Eu quase não vim, respondeu ela firme, mas o tom denunciava a mistura de raiva e alívio. Achei que talvez fosse mais seguro ficar longe de CEOs que mentem sobre o próprio nome. Ele soltou uma risada breve, um pouco nervosa. Justo, eu mereci isso. Houve um silêncio. Os dois se olharam como quem procura no outro uma lembrança de quem foram na floresta. Finalmente, ele deu um passo à frente. Eu devia ter te contado quem eu era, Sorri, mas naquele momento eu só queria ser Juvon. Aquele homem comum que você salvou sem pedir nada em troca. Ela desviou o olhar. E agora? Veio agradecer com uma feira e um projeto? Não, vim pedir uma segunda chance, respondeu ele com sinceridade na voz. Não para mim, mas para nós dois. Eu percebi que o dinheiro e o poder são inúteis quando não se tem alguém com quem dividir o silêncio da montanha. Sorri, riu, meio sem acreditar. Você ficou poético, Han Seojin. Ele sorriu também. Eu aprendi com você. A tensão se dissolveu por um instante. Ele estendeu a mão, convidando-a a caminhar pelo pavilhão. Enquanto andavam, jornalistas se aproximavam, tirando fotos. Sr. Han, essa é a produtora do Projeto Juvon? Sim, respondeu ele com orgulho. A mulher que me ensinou o verdadeiro valor do trabalho e da humildade. Sorri arregalou os olhos. Ei, você não precisava dizer assim na frente de todo mundo. Ele deu uma risada suave. Ah, mas precisava. Você salvou mais do que minha vida, Sorri. Salvou o homem que eu tinha perdido dentro de mim. As pessoas ao redor sorriam. Algumas até filmavam um momento. Sorri, constrangida, tentou se afastar. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ele respondeu.
Ninguém teria cuidado de mim como você fez. O olhar dele era tão sincero que Sorri sentiu o coração fraquejar. Antes que pudesse responder, uma mulher elegante se aproximou. Senhor Han, a coletiva de imprensa vai começar. Ele assentiu, mas olhou novamente para Sorri. Me espera aqui? Tenho algo importante para dizer depois. Sorri hesitou, mas concordou com um aceno. A coletiva começou e Seo Jin subiu ao palco. Falou sobre sustentabilidade, sobre conectar o campo à cidade e sobre como pequenas iniciativas podem transformar o mundo. Mas no final ele fez algo inesperado. Olhou diretamente para o público e disse: antes de encerrar, quero agradecer a alguém muito especial. Ela não é empresária nem executiva. É apenas uma mulher comum, que me ensinou o que realmente significa valor. As câmeras se voltaram para Sorri, que ficou paralisada no meio da plateia. Seu nome é Kang Sorri, continuou ele. E este projeto, o Projeto Juvon, é uma homenagem à bondade que ela me mostrou. A plateia aplaudiu. Sorri sentiu o rosto corar, sem saber onde se esconder. Quando ele desceu do palco, ela o esperava com um olhar misto de vergonha e emoção. Você é louco, Han Seo-jin, talvez? Mas aprendi que às vezes é preciso um pouco de loucura para ser sincero. Eles ficaram se olhando e por um instante o barulho da feira pareceu desaparecer. Ele deu um passo mais perto. Sorri. O que você me ensinou foi mais do que sobrevivência. Você me ensinou a viver, ela respirou fundo. Eu não sei se estou pronta para te perdoar, Seo Jin. Ele assentiu, sem perder o sorriso. Eu posso esperar. O destino me ensinou a ter paciência. Ela baixou o olhar, mas a ponta dos lábios denunciava um leve sorriso. Então talvez o destino ainda tenha planos para o Juvon e a vendedora de chá. Ele riu baixinho. Espero que sim. Do lado de fora, a chuva começava a cair sobre Seul, fina e calma. Enquanto caminhavam juntos até a saída, Sorri abriu o guarda-chuva e, meio sem pensar, ofereceu espaço para ele. Os dois caminharam lado a lado sob o mesmo abrigo, e mesmo que nenhuma palavra fosse dita, havia algo claro no ar. Um recomeço. Às vezes, o destino se esconde na névoa, e quando ela se dissipa, o amor que restou é o que guia o caminho de volta. A chuva daquela noite em Seul parecia tecer um pano de fundo poético, como se o universo conspirasse para lavar as mágoas e deixar apenas o essencial. Sorri e Seo Jin caminhavam lado a lado, compartilhando o mesmo guarda-chuva pequeno demais para dois. As gotas que escapavam escorriam pelos ombros dele, mas Seo Jin não parecia se importar. Eu posso segurar, sabe? Disse ele tentando disfarçar o sorriso. É o mínimo que você pode fazer depois de me expor na frente de meia cidade, respondeu ela, provocando. Ele riu baixinho. Eu chamaria de homenagem. Eu chamaria de vergonha pública. Os dois riram. Pela primeira vez desde o reencontro, a conversa fluía leve, natural, quase como se o tempo na floresta não tivesse terminado. Enquanto caminhavam, passaram diante de uma pequena cafeteria iluminada por luzes amareladas. Seo Jin apontou com o queixo. Quer entrar? Parece acolhedor. Sorri hesitou. Eu não sei se... Oh, por favor, interrompeu ele gentilmente. Só um chá. Prometo não fazer discurso algum. Ela suspirou e entrou. O lugar era pequeno, com cheiro de pão doce e madeira molhada. A dona, uma senhora de avental florido, os recebeu com um sorriso caloroso. Mesa para dois? Sim, respondeu Seo Jin, antes que Sorri pudesse dizer qualquer coisa. Eles se sentaram perto da janela. O vidro embaçado refletia os rostos deles, tão diferentes agora, mas com o mesmo olhar de quando o destino os cruzou pela primeira vez. Nunca pensei que voltaria a te ver, confessou Sorri, mexendo o chá. Achei que gente como você... Esquece rápido. Seo Jin a observou com atenção. A maioria esquece, mas eu não. E por quê? Ele sorriu. Porque eu nunca conheci alguém que me tratasse como se eu fosse... Só um homem perdido na floresta. Sorri abaixou o olhar corando. Bom, você estava realmente perdido. E você me achou.
ele deu uma risadinha. E ainda me deu um nome novo. Ela ergueu o olhar, sorrindo de leve. João. Sim. O nome que me fez querer ser alguém melhor. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta. A chuva batia suave contra o vidro, e o vapor do chá subia, perfumando o ar. E quanto ao nome verdadeiro? Perguntou ela com um leve toque de ironia. Ainda é útil ser o Sr. Hanseogen? Ele deu de ombros. Às vezes. Mas ultimamente, tenho preferido ser só o Juvon da montanha. Sorri, não conseguiu conter a risada. Não combina muito com o terno caro e o carro importado, sabe? Eu posso deixar o terno, mas não quero perder o sorriso que você me deu. Ela engasgou levemente com o chá. Ai, Gu, você sempre foi bom com palavras assim? Ou é o efeito da camomila? É o efeito de estar perto de você. Ela desviou o olhar, disfarçando o rubor. Havia algo novo entre eles. Um equilíbrio entre afeto e humor, entre lembrança e recomeço. Depois que saíram da cafeteria, Seojin a acompanhou até o hotel simples onde ela estava hospedada. Então, quando volta para a montanha? Perguntou ele. Depois de amanhã. Tenho clientes esperando e folhas para secar. E se eu te dissesse que quero visitar a montanha de novo? Ela ergueu uma sobrancelha. Visitar? Ou fugir do trabalho outra vez? Ele riu. Talvez um pouco dos dois, mas há algo lá que eu preciso entender direito. Sorri, cruzou os braços. E o que seria? O motivo de você ter me salvo? Ela ficou em silêncio. Dede, eu não precisava de um motivo. Você estava ferido e eu só fiz o que achei certo. Mesmo sem saber quem eu era, principalmente sem saber quem você era. Ele sorriu, encantado com a simplicidade da resposta. Então me deixa retribuir, Sorri. Retribuir? Deixe-me te ajudar a expandir sua produção. Tornar o chá da montanha uma marca nacional. Eu não quero caridade, Seojin. Não é caridade, respondeu firme. É parceria e respeito. Você tem um dom. O mundo merece conhecer. Ela o olhou por um longo instante, tentando encontrar arrogância em suas palavras, mas tudo o que viu foi sinceridade. Você é teimoso. Eu aprendi com alguém que enrolava folhas de chá e nunca desistia até acertar. Sorri bufou, mas sorriu. Disse, está bem, mas com uma condição. Qual? Nada de discursos em público. Ele fingiu pensar. Posso prometer só um por mês? Ela deu uma leve risada. 2 e estamos quitados. Eles se despediram com um aceno tímido. Mas quando ela entrou no hotel, encostou-se à porta e respirou fundo. O coração batia acelerado, como se o destino estivesse prestes a reabrir um livro que ela pensou ter encerrado. Nos dias seguintes, Sorri voltou à sua vila. E, para sua surpresa, algumas semanas depois, o mesmo carro preto surgiu na estrada de terra. Aquele homem realmente havia voltado. Seojin desceu sorrindo, agora sem terno, apenas com uma camisa branca dobrada nos punhos. Trouxe reforços. Ele apontou para os engenheiros e assistentes que descarregavam equipamentos simples de produção ecológica. Você não estava brincando, murmurou Sorri. Eu nunca brinco com o destino. Com o tempo, a pequena cabana se transformou em um centro artesanal de chás. Trabalhadores locais foram contratados. A economia da vila floresceu e, aos poucos, o projeto Juvon se tornou um exemplo nacional de sustentabilidade e empatia social. Mas, acima de tudo, o reencontro de Sorri e Seojin reacendeu algo mais profundo, o amor que nasceu na névoa e resistiu à distância. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Sorri observava Seojin ajudar uma criança a carregar cestos de folhas secas. Ele ria com simplicidade, completamente diferente do homem frio que um dia comandou arranha-céus. Ela se aproximou e disse, sabe, Juvon, acho que você finalmente aprendeu a enrolar o chá direito. Ele riu, segurando uma folha entre os dedos. Só porque tive a melhor professora do país. Sorri o olhou com ternura. E o que vai fazer agora? Voltar para a cidade grande e esquecer a montanha? Ele deu um passo à frente,
com aquele olhar firme e tranquilo. Eu vim para ficar, sorri. A cidade tem de tudo, menos o que encontrei aqui. Ela piscou, surpresa. Ah, e o que foi que encontrou? Ele sorriu, pegando uma das mãos dela. O meu destino. Por um instante o tempo parou. O vento suave moveu as folhas ao redor, e o cheiro do chá recém-seco se misturou à brisa. Os olhos dele se encontraram, e o que antes era dúvida, agora era certeza. Às vezes, a vida nos perde para nos reencontrar. E quando a névoa se levanta, o destino revela o que sempre esteve lá. O amor que nunca deixou de existir. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.